Ei, o que você está fazendo com o meu carro? A voz cortou o ar frio do estacionamento como uma lâmina. O homem ajoelhado ao lado da roda dianteira se assustou. O corpo dele estremeceu visivelmente, como se tivesse sido pego em flagrante fazendo algo errado. As mãos, sujas de graxa e poeira preta, congelaram no ar. Um pedaço de ferro velho, torto, improvisado, caiu no chão com um som seco e metálico. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. A cena parecia suspensa no tempo. O estádio ainda estava iluminado atrás deles. As arquibancadas vazias guardavam o eco distante da partida beneficente que havia terminado minutos antes. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Restavam apenas alguns carros espalhados, um ou outro funcionário da limpeza e o silêncio pesado que sempre vem depois da festa. Roberto Carlos estava parado a poucos metros dali, respirando fundo, com o rosto ainda marcado pelo cansaço do jogo e pela tensão que subia rapidamente pelo peito. O carro dele estava ali, do jeito que ele tinha deixado. Mas agora, havia um estranho mexendo nele. O homem ajoelhado levantou-se devagar. Era magro, tinha os ombros caídos e vestia um uniforme gasto de trabalhador. Calça desbotada, camiseta velha com o logotipo quase apagado de uma empresa de serviços gerais. O boné surrado escondia parte do rosto, mas não escondia o nervosismo nos olhos. Eu posso explicar, tentou dizer, com a voz baixa e trêmula. Roberto Carlos deu 2 passos à frente. Explicar o quê? Retrucou, sem esconder a desconfiança. Eu me afastei por alguns minutos e quando volto encontro você mexendo na roda do meu carro. Algumas pessoas que ainda circulavam pelo estacionamento diminuíram o passo. Olhares curiosos. Cochichos discretos. Será que ele estava tentando roubar? Esses caras sempre ficam rondando depois dos jogos. Olha o estado dele. O homem engoliu em seco. As palavras pareciam não sair. Ele apontou para a roda, depois para o chão, depois para o próprio peito, como quem tenta montar uma frase com gestos porque a língua falhou. Roberto Carlos sentiu o coração bater mais rápido. Não era apenas o carro. Não era apenas o cansaço. Era o contexto inteiro. Minutos antes, tudo tinha sido diferente. Pouco tempo antes daquele momento, Roberto Carlos caminhava tranquilamente pelo estacionamento, ainda sorrindo por causa do clima leve da partida beneficente. O jogo tinha sido bonito, cheio de abraços, risadas, crianças gritando o nome dele das arquibancadas. Um daqueles dias em que o futebol lembrava mais alegria do que pressão. Ele destravou o carro, abriu a porta e, quando estava prestes a entrar, algo chamou sua atenção. A traseira do veículo parecia mais baixa do que o normal. Roberto Carlos franziu a testa, deu a volta no carro e se agachou. O pneu estava completamente murcho. Não acredito, murmurou, passando a mão pelos cabelos. Olhou em volta. O estacionamento já estava quase vazio. A maioria dos jogadores tinha ido embora rapidamente. Não havia equipe técnica por perto. Nenhum mecânico à vista. Roberto Carlos abriu o porta-malas, puxou o forro, procurou o estepe, o macaco, as ferramentas. Nada. Faltava peça. Faltava ferramenta. Algo tinha ficado para trás em alguma revisão, em alguma troca recente que ele nem lembrava mais. Ele soltou um suspiro longo. Hoje não, pensou. Pegou o celular, mas o sinal estava fraco ali. Ligou para um contato, caiu na caixa postal. Tentou outro. Nada. Roberto Carlos olhou em direção ao estádio. Talvez ainda houvesse alguém da equipe técnica. Talvez alguém pudesse emprestar uma chave, um macaco, qualquer coisa. Depois de alguns segundos de hesitação, decidiu deixar o carro ali por um momento. Vou ali rapidinho, disse para si mesmo. Fechou o carro, deu uma última olhada ao redor e começou a caminhar apressado em direção à área técnica do estádio. Ele ficou fora por poucos minutos. Não mais que 3. Talvez 4. Tempo suficiente para pedir ajuda. Tempo suficiente para dar errado. Quando Roberto Carlos voltou, ainda de longe, algo não parecia certo. Ele diminuiu o passo. Foi então que viu. Um homem estava ajoelhado ao lado do carro dele. Muito perto. Perto demais. O coração de Roberto Carlos apertou. Um alerta automático disparou dentro dele. A mente começou a preencher os espaços vazios com suposições rápidas, quase involuntárias. O carro estava com problema. Eu me afastei. Agora tem alguém mexendo nele. Ele não correu. Caminhou rápido, firme, com o olhar fixo naquela cena.
E quando chegou perto o suficiente, a frase saiu antes mesmo que ele pudesse pensar melhor. Ei, o que você está fazendo com o meu carro? De volta ao presente, o silêncio era pesado. O homem respirou fundo, finalmente conseguindo falar. Eu vi o senhor aqui antes, tentando mexer na roda, disse, com dificuldade. O pneu estava vazio. Eu achei que talvez pudesse ajudar. Roberto Carlos olhou para baixo, instintivamente. E foi aí que algo começou a mudar. No chão, ao lado da roda, havia pedaços de madeira colocados de forma cuidadosa, quase estratégica. O ferro improvisado não estava forçando a lataria, mas tentando alcançar o parafuso da roda. A posição do corpo do homem indicava esforço, não pressa. Não havia sinais de tentativa de arrombamento. Nenhum vidro mexido. Nenhuma porta forçada. Roberto Carlos se aproximou mais um pouco, agachou-se lentamente e analisou melhor. O pneu não estava mais totalmente solto do jeito que ele tinha deixado. Alguns parafusos tinham sido afrouxados. Com cuidado, ele levantou o olhar e encarou o homem novamente. Você começou, mas parou. O homem continuava ali, imóvel, esperando. Não tentou fugir. Não tentou se justificar demais. Apenas esperou, com o corpo tenso e o rosto cansado. Eu trabalho aqui perto, disse ele, apontando com a cabeça para o estádio. Sou da limpeza. Vi o senhor tentando. Achei que talvez estivesse com dificuldade. Não vi ninguém por perto. Então, ele deu de ombros, quase pedindo desculpa por existir. Roberto Carlos sentiu um peso estranho no peito. A raiva inicial, a tensão, começaram a se misturar com outra coisa. Constrangimento. Ele respirou fundo. Eu, disse Roberto Carlos, mais baixo agora. Eu fui buscar ferramentas. Quando voltei e vi você aqui. Achei que... Ele não terminou a frase. Não precisava. O homem entendeu. Eu sei, respondeu, com um leve sorriso triste. Acontece. Um silêncio curto se instalou entre os dois. Roberto Carlos passou a mão pelo rosto, olhou novamente para a roda, para as mãos sujas de graxa do homem, para o ferro improvisado. Você sabe o que está fazendo? Perguntou. Finalmente. O homem assentiu. Já fiz isso muitas vezes. Não do jeito certo, mas dá para resolver. Roberto Carlos deu um passo para trás, abrindo espaço. Então, por favor. O homem se ajoelhou novamente, pegou o ferro, ajustou a posição da madeira e voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas para Roberto Carlos, tudo tinha mudado. Enquanto observava aquele desconhecido forçando o corpo, usando ferramentas improvisadas, tentando resolver um problema que não era dele, uma sensação incômoda crescia dentro de Roberto Carlos. Ele tinha julgado rápido demais. Tinha desconfiado. Tinha levantado a voz. E, ainda assim, o homem continuava ali, ajudando. Sem pedir nada. Sem saber quem Roberto Carlos era. Sem saber que aquele carro pertencia a um dos maiores laterais da história do futebol. Para ele, era apenas um carro. E um ser humano com um problema. Roberto Carlos ficou em silêncio, olhando aquela cena simples, mas poderosa. O som do ferro girando contra o parafuso ecoava no estacionamento quase vazio. E, naquele instante, algo invisível começava a se mover. Não no carro, mas dentro dele. O homem continuava ajoelhado ao lado do carro, concentrado no que fazia, como se nada de importante tivesse acontecido minutos antes. O ferro improvisado rangia levemente a cada tentativa de girar o parafuso. A madeira colocada sob o carro rangia junto, denunciando o esforço. Roberto Carlos observava em silêncio. Ele não disse mais nada. Não pediu desculpa em voz alta. Não tentou justificar o tom duro que usara antes. Apenas ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos, sentindo um desconforto difícil de explicar. O silêncio entre os dois não era vazio. Era denso. Roberto Carlos olhava para aquelas mãos sujas de graxa e pensava em como, poucos minutos antes, aquelas mesmas mãos tinham sido alvo de desconfiança. Pensava no quão rápido tinha julgado. No quão automático tinha sido o impulso de se proteger, de levantar a voz, de assumir o pior. O homem fez força mais uma vez, respirou fundo e conseguiu soltar mais um parafuso. Pronto, murmurou para si mesmo. Roberto Carlos se aproximou um pouco mais. Quer ajuda? Perguntou, quase por reflexo. O homem sorriu de canto de boca, sem levantar a cabeça. Se o senhor segurar ali, ajuda sim. Roberto Carlos obedeceu.
Segurou a madeira, depois segurou a roda, depois o ferro. Os dois trabalharam em silêncio por alguns minutos, como se conhecessem há muito tempo, como se aquele encontro tivesse sido combinado. O pneu foi finalmente retirado. O homem limpou o suor da testa com o antebraço, deixando uma mancha escura na manga da camiseta. O step está em bom estado? Perguntou. Está, respondeu Roberto Carlos. Só não tinha as ferramentas. Acontece, disse o homem, com naturalidade. Às vezes a gente tem tudo, menos o que precisa na hora. A frase ficou no ar por alguns segundos. Roberto Carlos sentiu um leve aperto no peito. Enquanto o homem ajustava o step, Roberto Carlos aproveitou para observar melhor quem estava ali ajudando. Ele parecia cansado. Não o cansaço de um dia comum, mas aquele que se acumula ao longo dos anos. O corpo denunciava uma rotina pesada. As costas levemente curvadas, os movimentos econômicos, precisos, de quem aprendeu a poupar energia porque nunca sobra. Você trabalha aqui no estádio? Perguntou Roberto Carlos. Perto, respondeu o homem. Faço a limpeza do lado de fora. Hoje foi dia de jogo, então tem serviço dobrado. Roberto Carlos assentiu. Deve ser puxado. É, confirmou o homem, sem reclamar. Mas é trabalho. Mais alguns minutos de silêncio. O step foi colocado no lugar. O homem começou a apertar os parafusos com cuidado, um por um, alternando os lados para garantir firmeza, mesmo com ferramentas improvisadas. Roberto Carlos não conseguia tirar os olhos daquela cena. Não era apenas alguém trocando um pneu. Era alguém ajudando sem saber quem ele era. Sem pedir nada. Sem esperar nada. Você me viu tentando mexer no carro antes? Perguntou Roberto Carlos, quebrando o silêncio. Vi, respondeu o homem. O senhor parecia meio perdido, olhando o porta-malas, olhando em volta. Roberto Carlos soltou um leve sorriso sem humor. Eu estava mesmo. O homem deu de ombros. Acontece com todo mundo. Roberto Carlos respirou fundo. Quando eu voltei e vi você aqui. Começou, hesitante. Eu pensei besteira. O homem parou o que estava fazendo por um instante. Levantou o olhar e encarou Roberto Carlos. Não havia raiva. Não havia ressentimento. Eu sei, disse ele, com calma. Dá pra ver no rosto das pessoas quando elas pensam isso. Roberto Carlos sentiu o rosto esquentar. Me desculpa, disse, finalmente, em voz baixa. O homem apenas assentiu com a cabeça. Não precisa. Voltou a apertar os parafusos. Se fosse comigo, talvez eu pensasse o mesmo. Essa resposta atingiu Roberto Carlos mais forte do que qualquer acusação. Porque não havia julgamento ali. Só compreensão. O homem terminou de apertar o último parafuso, deu 2 tapinhas na roda e se levantou. Pronto. Dá pra ir tranquilo até um lugar onde o senhor consiga arrumar direito. Roberto Carlos respirou aliviado. Obrigado, disse. De verdade. O homem limpou as mãos no pano que tirou do bolso. Imagina. Ele começou a juntar suas coisas, o ferro improvisado, o pedaço de madeira. Como é seu nome? Perguntou Roberto Carlos, quase instintivamente. O homem hesitou por um segundo. Não importa, respondeu, com simplicidade. O importante é que deu certo. Roberto Carlos franziu levemente a testa. Claro que importa. O homem sorriu, mas não respondeu. Colocou o boné na cabeça e começou a se afastar. Roberto Carlos deu alguns passos atrás dele. Espera. Pelo menos deixa eu te pagar alguma coisa. O homem parou. Virou-se devagar. Não, senhor, disse com firmeza, mas sem grosseria. Não foi por isso que eu ajudei. Mas você perdeu tempo, se sujou, insistiu Roberto Carlos. Eu só vi alguém precisando de ajuda, respondeu o homem. Amanhã pode ser eu. A frase caiu como um silêncio pesado entre os dois. Roberto Carlos abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra parecia suficiente. O homem fez um leve aceno com a cabeça e continuou andando, se afastando em direção à área externa do estádio, onde a iluminação era mais fraca. Roberto Carlos ficou ali parado, observando aquela figura desaparecer pouco a pouco. Ele entrou no carro, ligou o motor, mas não arrancou imediatamente. Ficou alguns segundos olhando pelo retrovisor. O estacionamento estava quase vazio agora. E, pela primeira vez naquela noite, Roberto Carlos sentiu algo que não vinha do cansaço físico do jogo. Era outra coisa. Um incômodo silencioso. Durante o trajeto até casa,
A imagem do homem voltava repetidas vezes à mente de Roberto Carlos. As mãos sujas. A resposta tranquila. O não importa. Ele desligou o rádio. Dirigia em silêncio. A pergunta martelava. Quantas vezes eu já passei por alguém assim, sem ver? Ao chegar em casa, Roberto Carlos tentou descansar, mas o sono não vinha fácil. Virava de um lado para o outro, com a cena se repetindo na cabeça. A abordagem ríspida. O olhar assustado. A ajuda oferecida mesmo assim. Já era madrugada quando ele finalmente se levantou da cama. Foi até a janela e ficou olhando a cidade adormecida. Não é possível, murmurou para si mesmo. Algo dentro dele não estava em paz. No dia seguinte, ao acordar, a sensação continuava. Roberto Carlos tomou café rapidamente, mas quase não sentiu o gosto. A mente estava longe. Ele precisava fazer alguma coisa. Não por culpa, mas porque aquela ajuda não podia terminar daquele jeito. Ele pegou o telefone e fez algumas ligações. Falou com a organização do evento. Perguntou discretamente sobre os funcionários que trabalharam na limpeza externa naquela noite. Não queria expor ninguém. Só queria encontrar um homem. Um homem que tinha ensinado algo importante em poucos minutos. Enquanto aguardava retorno, Roberto Carlos sentou-se no sofá, respirou fundo e olhou para as próprias mãos. Mãos que tinham segurado taças, contratos, microfones. E que, naquela noite, tinham segurado uma simples roda de carro, ao lado de alguém invisível para quase todo mundo. Ele fechou os olhos por um instante. E tomou uma decisão silenciosa. Aquela história não podia terminar ali. A cidade já estava em silêncio quando Roberto Carlos finalmente se deitou. As luzes dos prédios ao longe piscavam preguiçosamente, como se o mundo estivesse entrando em modo de descanso. Mas dentro dele, tudo estava acordado. Roberto Carlos virou de lado. Fechou os olhos. Abriu de novo. A imagem voltava com precisão irritante. O estacionamento quase vazio, o som metálico do ferro improvisado batendo no parafuso, as mãos sujas de graxa, o olhar assustado quando ele levantou a voz. Eu só vi alguém precisando de ajuda. A frase ecoava na cabeça de Roberto Carlos como se tivesse sido dita naquele exato momento. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto e se sentou na cama. O relógio marcava quase 2 da manhã. Roberto Carlos não costumava ter problemas para dormir. Anos de rotina intensa, treinos, viagens, jogos decisivos, ensinaram o corpo a desligar quando precisava. Mas naquela noite, algo não encaixava. Não era culpa simples. Era desconforto. Era a sensação de que algo importante tinha acontecido e tinha sido deixado para trás. Ele se levantou, foi até a cozinha, pegou um copo d'água. Bebeu devagar, apoiado na bancada, olhando para o nada. A casa estava silenciosa demais. Eu julguei rápido demais, murmurou. A lembrança do momento em que a voz saiu mais alta do que deveria o incomodava. Roberto Carlos já tinha lidado com pressão, com hostilidade, com críticas, com desconfiança. Mas raramente tinha sido ele quem desconfiou de alguém daquela forma. E o pior, o homem não reagiu com raiva. Reagiu com compreensão. Isso doía mais. Roberto Carlos voltou para a cama. Mas o sono não veio. Ele fechava os olhos e via o homem se afastando, colocando o boné, dizendo que o nome não importava. Importa sim, pensou. Por volta das 4 da manhã, Roberto Carlos desistiu de tentar dormir. Levantou-se de vez, foi até a janela e ficou observando a cidade. Em algum lugar, aquele homem provavelmente já estava acordado, ou talvez nunca tivesse dormido. Talvez estivesse pegando o primeiro ônibus, ou pedalando uma bicicleta velha para mais um dia de trabalho. Roberto Carlos sentiu um nó no peito. Aquela ajuda não podia ficar sem resposta. Não por gratidão superficial, mas por justiça. Na manhã seguinte, Roberto Carlos acordou cedo. Tomou banho, se vestiu, mas a mente continuava distante. O café da manhã tinha gosto nenhum. Ele mal tocou na comida. Pegou o telefone e começou a fazer ligações. Falou com um dos coordenadores do evento beneficente. Ontem à noite, depois do jogo, tinha um pessoal da limpeza trabalhando do lado de fora, certo? Tinha sim, respondeu o homem do outro lado da linha. Por quê? Roberto Carlos hesitou por um segundo. Eu preciso encontrar um deles. Um homem que estava no estacionamento depois do jogo. Houve um breve silêncio. Aconteceu algum problema? Não, respondeu Roberto Carlos rapidamente. Pelo contrário,
Ele me ajudou. O coordenador disse que iria verificar com a empresa terceirizada responsável pela limpeza. Pediu um tempo. Roberto Carlos desligou e ficou andando de um lado para o outro na sala. Enquanto esperava, a mente dele voltava para aquela noite. Começava a perceber detalhes que antes tinham passado despercebidos. O jeito cuidadoso como o homem tinha colocado a madeira. A preocupação em apertar os parafusos corretamente, mesmo sem as ferramentas certas. A forma como ele tinha recusado dinheiro, quase ofendido com a ideia. Ele não estava ali por acaso, pensou Roberto Carlos. Algum tempo depois, o telefone tocou. Roberto Carlos, disse a voz do coordenador. Consegui algumas informações. Roberto Carlos se endireitou imediatamente. O homem que você descreveu trabalha na limpeza externa há alguns anos. Mora num conjunto de kitnetes a uns 20 minutos do estádio. Não ganha muito. É conhecido por ajudar todo mundo. Roberto Carlos fechou os olhos por um instante. Você pode me passar o endereço? Houve uma pausa. Posso, mas... O homem hesitou. Você tem certeza? Tenho. O carro de Roberto Carlos entrou devagar numa rua estreita, afastada das áreas mais movimentadas da cidade. As casas eram simples. Algumas paredes descascadas. Portões enferrujados. Crianças brincando com bolas gastas na calçada irregular. Roberto Carlos diminuiu a velocidade. Aquele mundo era distante do que ele costumava ver. Não em quilômetros, mas em realidade. Ele estacionou o carro alguns metros antes do endereço que tinha anotado. Ficou alguns segundos dentro do veículo, respirando fundo, observando. Um conjunto de pequenas casas alinhadas, quase coladas umas às outras. Roupas penduradas em varais improvisados. Um cheiro misturado de comida simples e poeira. Roberto Carlos desceu do carro. Algumas pessoas olharam curiosas. Não reconheceram imediatamente quem ele era. Para elas, era apenas mais um homem bem vestido andando por ali. Ele caminhou até a porta indicada, mas parou antes de bater. Ouviu vozes lá dentro. Uma criança riu. Depois, uma tosse seca de adulto. Roberto Carlos sentiu um aperto estranho no peito. Ele bateu a porta. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Era ele, o mesmo homem da noite anterior. O uniforme agora era outro, ainda simples. O rosto mostrava surpresa imediata ao reconhecer Roberto Carlos. O senhor, disse, confuso. O que está fazendo aqui? Roberto Carlos respirou fundo. Eu precisava te ver. O homem olhou para trás, como se não soubesse se devia deixar entrar. Aconteceu alguma coisa com o carro? Perguntou. Não, respondeu Roberto Carlos rapidamente. O carro está bem. Graças a você. O homem pareceu relaxar um pouco. Então, começou, sem saber o que dizer. Roberto Carlos apontou para dentro. Posso entrar um minuto? O homem hesitou, depois abriu mais a porta. Claro, mas é simples. Não importa, respondeu Roberto Carlos. O interior da casa era pequeno. Móveis antigos. Uma mesa simples. Um sofá gasto. Um ventilador barulhento no canto. Uma criança sentada no chão, desenhando num caderno. A criança levantou o olhar e encarou Roberto Carlos com curiosidade. Pai, quem é? Perguntou. Roberto Carlos engoliu em seco. Pai. O homem respondeu. Um amigo. Roberto Carlos sentiu o peso daquela palavra. Amigo. Eles se sentaram. O homem ofereceu água. Roberto Carlos aceitou. Eu fiquei pensando no que aconteceu ontem, começou Roberto Carlos, com cuidado. Não consegui dormir. O homem sorriu de leve. Não precisa se preocupar com isso. Preciso sim, insistiu Roberto Carlos. Eu fui injusto com você. O homem balançou a cabeça. A vida é assim. A gente se acostuma. Essa frase doeu mais do que qualquer crítica. Roberto Carlos respirou fundo, olhou ao redor, viu a simplicidade daquele lugar, ouviu novamente a tosse vindo do quarto ao lado. Você tem família aqui? Perguntou. Tenho, respondeu o homem. Minha esposa está doente. Não é nada grave, mas exige cuidado. E tenho meu filho. A criança olhou para Roberto Carlos e sorriu tímida. Roberto Carlos sorriu de volta. E você vai trabalhar como? Perguntou, quase sem perceber. O homem apontou para fora. De bicicleta. Roberto Carlos sentiu o estômago apertar. Tudo começou a fazer sentido.
A pressa, o cansaço, a disposição em ajudar alguém que ele nem conhecia. Não era heroísmo, era caráter. Roberto Carlos se levantou lentamente. Eu preciso ir agora, disse. Mas eu volto. O homem franziu a testa. Voltar para quê? Roberto Carlos sorriu, mas não explicou. Confia em mim. Ao sair, Roberto Carlos entrou no carro e ficou alguns segundos parado, com as mãos no volante. O coração batia forte. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Não era caridade. Era reconhecimento. Era devolver dignidade. Roberto Carlos ligou o carro e saiu dali com uma decisão clara na mente. Aquele homem não precisava de aplausos. Precisava de uma chance. E Roberto Carlos iria garantir isso. O sol ainda mal tinha subido quando o som de um motor desconhecido chamou a atenção dos moradores da pequena rua. Não era comum ver carros novos ali. Muito menos um carro daquele porte. Um Ford 0 km, brilhando sob a luz da manhã, entrou devagar na rua estreita e simples, desviando com cuidado dos buracos no asfalto e das crianças que brincavam descalças na calçada. As conversas cessaram pouco a pouco. Algumas janelas se abriram. Alguém cochichou. Você viu isso? O carro parou exatamente em frente ao conjunto de casas simples onde morava o homem da limpeza. O motor foi desligado. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então a porta se abriu. Roberto Carlos desceu do carro. Vestia roupa simples, sem chamar atenção. Não havia fotógrafos, não havia câmeras profissionais, não havia jornalistas. Apenas ele, o carro e uma decisão que não tinha volta. Roberto Carlos respirou fundo antes de dar o primeiro passo. Ele sabia que aquele momento precisava ser feito do jeito certo. Sem espetáculo. Sem humilhação. Sem transformar gratidão em exposição. A porta da casa se abriu devagar. O homem apareceu, ainda com expressão de quem não entendia o que estava acontecendo. Ao ver o carro parado em frente à sua casa, franziu a testa. Ao reconhecer Roberto Carlos, seus olhos se arregalaram. Senhor? Disse, confuso. Aconteceu alguma coisa? Roberto Carlos sorriu de leve. Bom dia. O homem olhou novamente para o carro, depois para Roberto Carlos, depois para o próprio portão enferrujado. Esse carro, começou, sem terminar a frase. O senhor está procurando alguém? Roberto Carlos balançou a cabeça negativamente. Estou procurando você. O homem ficou parado. Eu? Você, confirmou Roberto Carlos. Um silêncio desconfortável se instalou. Alguns vizinhos já observavam de longe. As crianças tinham parado de brincar. Roberto Carlos deu um passo à frente. Posso entrar um minuto? O homem abriu o portão, ainda sem entender. Claro, mas, não repara, é simples. Eu sei, respondeu Roberto Carlos. E está tudo bem. Dentro da casa, nada tinha mudado desde a última visita. A simplicidade era a mesma. O ventilador barulhento continuava no canto. A criança apareceu na porta do quarto e sorriu timidamente. Roberto Carlos sorriu de volta. Bom dia. Bom dia, respondeu a criança. Roberto Carlos respirou fundo. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Começou. Eu só vim terminar uma conversa que ficou inacabada. O homem franziu a testa. Conversa? A de ontem à noite, disse Roberto Carlos. No estacionamento. O homem suspirou. Eu já disse, não precisa se preocupar com isso. Roberto Carlos assentiu lentamente. Eu sei que você já disse. Mas eu ainda não tinha dito tudo. Ele fez uma pausa curta. Quando eu voltei e vi você mexendo no meu carro, eu te julguei. Eu levantei a voz. Eu vi um problema, não uma pessoa. O homem abaixou o olhar. Isso acontece muito, respondeu, quase num sussurro. Eu sei, disse Roberto Carlos. E é justamente por isso que eu estou aqui. Roberto Carlos deu um passo para o lado e apontou para fora, na direção do carro. Aquele carro é seu. O homem levantou a cabeça num salto. Como é que é? O Ford lá fora, repetiu Roberto Carlos, com calma. É seu. O homem riu nervosamente. Não, o senhor está brincando comigo. Não estou, respondeu Roberto Carlos. Deve haver algum engano, insistiu o homem. Eu não posso aceitar isso. Roberto Carlos manteve a voz firme, mas suave. Pode sim. Não, respondeu o homem, balançando a cabeça. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu só ajudei.
Roberto Carlos deu alguns passos, aproximando-se dele. Exatamente, disse. Você só ajudou. O homem começou a ficar visivelmente emocionado. Eu não ajudei porque o senhor é famoso, disse ele. Eu nem sabia quem o senhor era. Roberto Carlos sentiu um nó na garganta. Eu sei, respondeu. E é por isso mesmo. O homem passou a mão no rosto, tentando conter as lágrimas. Isso é dinheiro demais, murmurou. Eu não posso aceitar. Roberto Carlos colocou a mão no ombro dele. Escuta o que eu vou te dizer, falou com firmeza. Aquilo não é um pagamento. Não é caridade. E não é um favor. O homem levantou os olhos. Então o que é? Roberto Carlos respirou fundo. É reconhecimento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Você ajudou um desconhecido, continuou Roberto Carlos. Um homem cansado, desconfiado, irritado. Você não pediu nada. Não perguntou quem eu era. Não quis dinheiro. Não quis aplauso. Ele apontou para o carro. Esse carro não muda quem você é. Você já era digno antes. Ele só muda o caminho que você vai poder seguir daqui para frente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do homem. Ele tentou falar, mas a voz falhou. A criança se aproximou e segurou a mão do pai. Pai, disse baixinho. O homem se abaixou e abraçou o filho, chorando abertamente agora. Os vizinhos observavam em silêncio absoluto. Roberto Carlos sentiu os próprios olhos marejarem. Ele colocou a chave do carro na mesa simples da casa. Use para trabalhar, para levar seu filho à escola, para viver com mais dignidade, disse. Não porque você é pobre, mas porque você é correto. O homem pegou a chave com as mãos tremendo. Eu nunca, tentou dizer. Eu nunca imaginei. Roberto Carlos sorriu. Nem eu, respondeu. Eles saíram juntos para fora. O sol agora iluminava completamente o carro novo. O homem caminhou lentamente até ele, tocou a lataria como se não fosse real. Eu só queria ajudar, repetiu, emocionado. Roberto Carlos respondeu com a frase que selava toda a história. Às vezes, ajudar muda mais do que quem recebe. Muda quem observa. O homem entrou no carro, ainda incrédulo. Ligou o motor. O som encheu a rua simples. As crianças bateram palmas. Alguns vizinhos choravam em silêncio. Roberto Carlos deu alguns passos para trás. Antes de ir embora, virou-se uma última vez. Nunca deixe o mundo tirar isso de você, disse, apontando para o peito do homem. Essa forma de ver as pessoas. O homem assentiu, sem conseguir falar. Roberto Carlos entrou no próprio carro e partiu devagar. Enquanto se afastava, sentia algo raro. Não orgulho, não fama, mas paz. Mensagem final. Voz narrada para o vídeo. Em um mundo acostumado a julgar rápido, a verdadeira grandeza ainda mora nos gestos simples. Se essa história tocou você, siga o canal para continuar acompanhando. Histórias reais de vida, lições humanas, mensagens de esperança e motivação, contadas através de grandes nomes do futebol e de pessoas comuns, que fazem coisas extraordinárias.